Quem são as drags que tu olha com... Que tu assim, putz, isso daqui é legal pra caralho. Porque pra mim eu tenho pouca referência. Eu penso no RuPaul. RuPaul, vamos começar pela RuPaul, principalmente. Eu vou listar as drags que fizeram diferença, assim, no meu começo. Porque eu tinha pouco acesso à cena daqui de São Paulo. E aí, quando eu comecei a acessar o que era a cena de São Paulo, eu fui descobrindo a diferença entre isso e aquilo e tal. Mas as primeiras drag Como é queens... que tu foi? Como é que se deu aí esse começando a acessar? Aí que tá, eu fazia teatro na época. E eu comecei a gostar muito de fazer drag. Primeiro eu me montava pra ir nas festas com a galera do teatro. Então não era no meio das drag queens da cena drag, né? Depois Mas como é que tu... Cara, o lance é o seguinte, ó. Em algum momento tu falou, vou me montar. Falei. Não, mais que isso, né? Em algum momento eu falei, vou me montar e não vai ser de personagem. Vai ser de uma coisa que eu fiz. Que agora vai ser mais representação do que eu gosto. E você tinha comentado que tinha os amigos, não é? Tinha os amigos. Então, mas nesse primeiro momento aí, vocês chegaram à conclusão e todo mundo junto? Tu foi sozinho? Imagina, tipo, eu cheguei a ouvir nessa época porque a galera não entendia muito bem por que eu tava gastando tempo com isso. Tipo, criou-se uma narrativa de que, mas seu talento é tão legal, pô, você canta tão bem, você não precisa fazer isso, sabe? Assim, tipo, eu lembro de ouvir muito isso nessa época, tipo, pô, não é esse o caminho, você não precisa fazer isso. Tipo, é outra parada, pô, você canta bem, você não precisa disso, entendeu? E ali lembro de despertar essa primeira fagulha em mim, pô, por que cantar bem, como eu sei que eu canto, é considerado um negócio incrível, louvável, mas fazer drag não? Por que isso tem que... Por que você quer perder tempo? Né? Tipo, por que isso é perda de tempo, né? Isso me levou a esse questionamento que me deu mais vontade de fazer, de ver qual é que era. E aí eu fui querendo experimentar outras coisas e ver as drags na boate. Aí fui pra boate pop, vi que já tinha drags lá também, tipo... Lembro muito do trio Milano nessa época, Penélope Jean, Amanda Sparks, Tiffany Bradshaw. Trio de drags de São Paulo que faziam performance. A Penélope, uma Lady Gaga perfeita. Amanda Sparks, a drag gamer. Tiffany Bradshaw, a drag bate-cabelo da nova geração ali na época. Que traziam muito da referência das drags bate-cabelo que já era a geração de trás, né? Tipo, o cenário originado pela Hobbit Moon, pela Márcia Pantera, que são referências. Tem as nossas referências caricatas, que são eternas. Silvete Montilla, Natasha Nossa, tem tanta gente que... fez a diferença pra eu falar, drag existe, é uma coisa que eu posso fazer, né? E somou com o que eu tava vendo o trabalho da RuPaul na TV, que as drags estavam ocupando esse lugar mais na cultura pop, e de serem vistas como superestrelas, e eu via que os contratantes estavam trazendo as drags americanas pro Brasil pra elas fazerem show pra casa cheia, lotada. Eu falei, pô, o mundo tá começando a ver as drag queens como algo que não é marginalizado, que é um negócio que tá da porta da boate pra dentro e ninguém sabe o que é isso, né? E em casa foi assim, aqui mãe, olha aqui como é que eu tô. Foi assim? Foi exatamente assim. Eu cheguei pra mãe e falei, mãe, olha mãe, eu montei uma drag e a minha mãe conta essa história em todo lugar que ela vai. Ela fala que eu montei uma drag e que meus amigos não acreditam no que eu tô fazendo, mas que... E eu falei pra minha mãe assim, ela fala que eu falei pra ela assim, mas que eu vou chegar, aonde eu vou chegar ainda as pessoas nem imaginam, alguma coisa assim, né? Tipo... eu ainda vou fazer muita diferença. Ela, poxa, boto fé. Contei pra minha mãe que o nome era Glória Groove. Ela amou, porque o nome é completamente inspirado nela. Tipo, Glória Groove conta a história da minha mãe comigo, assim, sabe? O nome puxa um monte de coisa dela. E ela também me apoiou, pô, desde a primeira... Minha mãe foi a pessoa que me deu meu primeiro kit de pincéis de maquiagem, pra eu começar a fazer o negócio. Tá vendo a diferença que faz ter uma mãe que entende, apoia, acolhe, respeita, né? Tipo, parece que não é difícil fazer isso, né? Parece que é difícil demais, mas a gente ainda ouve tanta história de gente que não tem acolhimento de pai e mãe. Pô, eu leio cada coisa nas minhas mensagens, nas minhas DMs. As pessoas vêm até mim na hora de conhecer. Tu deve ser mesmo, assim. Caramba, a nossa relação é um baita de um molde, um respiro, um alívio, assim, pra quem vê de fora fala, pô, isso existe, isso é possível, né? Ter uma relação de respeito entre mãe e filho, onde um entende a caminhada do outro e apoia e tá do lado e acolhe, enfim. Pra mim parece muito simples e é o jeito que eu aprendi a ser com ela, sabe? Assim, mas eu entendo como a gente ser como é já significa um monte de coisa, sabe? Acaba sendo a própria referência. E não é à toa, né? Que eu consegui, tipo, chegar onde eu tô. Tipo, eu consegui ir driblando cada pedacinho ali do preconceito e do que as pessoas falavam que era impossível. Falava, pô, eu sei que eu tenho talento e disposição pra fazer o que eu quero, por que não vou, né? E achando as pessoas certas no caminho. Em 2016, foi quando eu assinei com a SB Music, comecei a trabalhar com o Sami, que é meu sócio até hoje. Quando a gente começou, não tinha absolutamente nada do que tem hoje, tipo, tanto da porta pra dentro, né? Glória Groove, o que é hoje, mas tanto pra fora também, o mercado era outra coisa.
E a gente foi encontrando o nosso lugar. Tipo assim, eu tenho muito Já tava orgulho. com teu namorado? Já, pô, eu tô com o Pedro, vou fazer 10 anos com o Pedro esse ano. Então A ele perspectiva dele deve ser interessante muito. também. Ele viu tudo acontecer. Ele me conheceu como um cara que trabalhava em 3 coisas diferentes. Tipo, a gente ia de busão pra casa dele lá no Campo Limpo. Agora a gente já morou em 4 casas diferentes junto. Tipo, muito louco. Da ótica dele deve ser muito diferente mesmo. E no começo o Pedro era a pessoa que me ajudava em tudo. Tipo, meu marido já foi a pessoa que me ajudou a fazer cabelo, maquiagem, figurino, vamos levar não sei aonde, agora volta pra cá, agora... Pô, ele já me ajudou a fazer muita coisa. Hoje ele pode ser só o marido, né? Hoje eu tenho equipe. Tipo, hoje ele pode ir só quando ele quer. Uhum. Mas foi muito importante o apoio dele também, nessa parada. E isso trouxe de volta para um assunto que eu não imaginava que ia trazer, mas... por isso que Serenata existe hoje. Porque eu sentia que eu precisava devolver o amor. Tipo, eu passei muito tempo obcecado com o que eu ainda queria fazer depois de tudo isso que aconteceu, sabe? E aí, com 29, eu falei, pô, olha quem tava do meu lado lá quando eu comecei o negócio, sabe? Eu preciso me declarar pra essas pessoas. E eu não tinha escrito nada pro Pedro em 10 anos. Pro Serenata, eu escrevi 2. Tem um em cada volume. Tem a música dedicada pra minha tia Soraya, que é a pessoa pra quem eu dediquei o projeto, que ela é a pessoa mais apaixonada que eu conheço. Olha. Tem as músicas com a minha mãe. Sei lá, era a hora pra mim de, tipo, devolver o amor, sabe? Assim, tipo, falar, eu tô vendo esse amor, eu reconheço. E se não fosse o amor que essas pessoas jogam, né? Eu não conseguiria fazer o resto. Eu não poderia fazer o que eu fiz até agora. Com certeza. Mas assim, essa é uma noção que, putz, podia ter mais.